Você já ouviu alguém lamentar a morte de alguém que ainda está vivo? É exatamente isso que Amós faz neste capítulo. Ele não está predizendo a morte de Israel. Ele está lamentando a morte de Israel. Porque para Amós, Israel já está morto. Israel já caiu, Israel já foi destruído. E o mais perturbador, Israel não sabe disso ainda. Hoje vamos entender por que Amós chora sobre Israel, enquanto Israel ainda respira. E por que esse lamento é um último chamado à vida. Ponto 1. O lamento profético. Ouça esta palavra. Amós começa com uma convocação que ecoa através dos séculos. Ouça esta palavra que levanto sobre vós em forma de lamento, ó casa de Israel. Ouça a linguagem. Não é uma ameaça, é um lamento. Não é uma condenação, é um choro. Amós está se posicionando como alguém que chora sobre aqueles que ama. Caiu a Virgem de Israel. Não se levantará mais. Jaz na sua terra. Não há quem a levante, Virgem de Israel. Essa é uma imagem de beleza, de pureza, de promessa. E agora, essa virgem caiu. Caiu, e não se levantará mais. E por quê? Porque Israel rejeitou o chamado de Deus. Israel ignorou os profetas. Israel continuou em seu caminho de injustiça. Mas aqui está o ponto teológico crucial. Esse lamento não é apenas sobre destruição, é sobre morte espiritual. Israel ainda respira, mas Israel está morto. Israel ainda tem cidades, mas Israel está caído. Porque morte espiritual é pior que morte física. Morte espiritual é separação de Deus. Morte espiritual é o fim da promessa. E Amós lamenta isso, Amós chora sobre isso. Porque Amós ama Israel. Porque Amós sabe o que Israel perdeu. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que chora sobre Jerusalém. Cristo é aquele que lamenta a rejeição. Cristo é aquele que oferece vida quando tudo parece estar morto. Ponto 2. A realidade da queda. Números que falam agora. Amós descreve a realidade da queda de Israel em números, e os números falam. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade que sair com 1000 homens terá 100, e a que sair com 100 terá 10. A casa de Israel. Ouça isso. De 1000, apenas 100. De 100, apenas 10. 90% de destruição. 90% de morte. Isso não é uma pequena derrota. Isso é aniquilação. Isso é o fim de Israel como nação. E por quê? Porque Israel rejeitou. Porque Israel não se converteu. Porque Israel endureceu seu coração. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Essa destruição não é aleatória. Essa destruição é ordenada por Deus. Essa destruição é a consequência da soberania de Deus. Porque Deus é soberano. Deus controla os números. Deus controla quem vive e quem morre. Deus controla quem é exilado e quem fica. E Deus ordena essa destruição não por capricho, mas porque Israel rejeitou seu chamado. Israel rejeitou sua justiça. Israel rejeitou sua lei. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é aquele que conhece o número de cabelos em sua cabeça. Cristo é aquele que controla a história. Cristo é aquele que executa a vontade de Deus com perfeição. Ponto 3. O chamado à justiça. Busquem a Deus e viverão. Mas agora, Amós faz algo extraordinário. Ele não apenas lamenta, ele chama: buscai o bem, e não o mal, para que vivais. E assim será convosco o Senhor Deus dos exércitos, como dizeis. Ouça isso. Busquem o bem, não o mal. Busquem a justiça. Busquem a verdade. Busquem a Deus. E qual é a promessa? Para que vivais. Vida, não morte. Vida. Porque Deus não quer a morte de Israel. Deus quer a vida de Israel. Deus quer que Israel se converta. Deus quer que Israel busque a justiça. E como se busca a justiça? Amós é específico. Aborreci. Rejeitei os vossos festejos, e não me agrada o vosso aroma dos vossos sacrifícios solenes. Ouça isso. Deus rejeita os festejos. Deus rejeita os sacrifícios. Deus rejeita a religiosidade vazia. Por quê? Porque religiosidade sem justiça é abominação. Porque sacrifícios sem misericórdia são inúteis. Porque festejos sem arrependimento são insulto. E então, Amós diz: corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Justiça, não sacrifícios. Justiça, não festejos. Justiça,
Porque Deus quer que Israel seja justo. Deus quer que Israel trate os pobres com dignidade. Deus quer que Israel viva de acordo com sua lei. E se Israel fizer isso, se Israel buscar a justiça, se Israel se converter, então Israel viverá. Então Israel será restaurado. Então Israel terá futuro. Isso aponta para Cristo. Porque Cristo é a justiça de Deus. Cristo é aquele que satisfaz a lei de Deus. Cristo é aquele que oferece vida quando deveríamos morrer. Ponto 4. A soberania e a responsabilidade. Preparai-vos para encontrar Deus agora. Amós termina esta primeira parte com uma advertência que é simultaneamente aterradora e esperançosa. Portanto, assim farei a ti, ó Israel, e porque assim te farei, prepara-te para encontrar do teu Deus, ó Israel. Deus está dizendo: você rejeitou, você ignorou, você endureceu seu coração. Agora prepare-se para encontrar-me. Mas qual é esse encontro? É um encontro de juízo ou de graça? A resposta está na responsabilidade. Israel é responsável por suas ações. Israel é responsável por sua rejeição. Israel é responsável por sua injustiça. E Deus, em sua soberania, julga Israel de acordo com essa responsabilidade. Mas e isso é importante? Deus também oferece uma saída. Deus diz: buscai o bem, e não o mal, para que vivais. Isso é responsabilidade com oportunidade. Isso é juízo com misericórdia. Isso é soberania com convite. Porque Deus não quer que Israel morra. Deus quer que Israel viva. Deus quer que Israel se converta. Deus quer que Israel busque a justiça. E isso aponta para Cristo. Porque Cristo é o convite perfeito. Cristo é aquele que diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cristo é a vida. Cristo é a justiça. Cristo é a esperança. Então o que você faz com isso? Como você responde ao que Amós está dizendo? Primeiro, reconheça que você está vivo, espiritualmente ou morto. Não há meio termo. Você está buscando a justiça ou a injustiça? Você está vivendo de acordo com a lei de Deus ou contra ela? Segundo, ouça o lamento de Amós. Amós chora sobre Israel porque ama Israel. E Deus chora sobre você porque o ama. Deus quer que você viva. Deus quer que você busque a justiça. Terceiro, busque o bem, não o mal. Busque a justiça. Busque a verdade. Busque a Deus. Não através de religiosidade vazia, mas através de um coração genuinamente convertido. E quarto, confie em Cristo, porque Cristo é aquele que oferece vida. Cristo é aquele que satisfaz a justiça de Deus. Cristo é aquele que nos oferece graça quando deveríamos receber condenação. Se essa reflexão tocou seu coração, se você quer buscar a justiça e viver uma vida que agrada a Deus, inscreva-se neste canal. Aqui, estudamos a Bíblia não como um livro de condenação, mas como a revelação de quem Deus é e o que Ele oferece em Cristo. Nos próximos dias continuaremos explorando Amós. Veremos a crítica ao formalismo religioso. Veremos como Deus rejeita a religiosidade vazia. Veremos a esperança que existe para aqueles que buscam a verdadeira justiça. Mas tudo começa aqui com o entendimento de que Deus está chamando você para viver. Inscreva-se para mais histórias contadas com emoção e verdade. Ative as notificações. E vamos estudar a palavra juntos. Até o próximo encontro da fé. Fiquem com Deus e um grande abraço.